Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Expresso União. Hoje é sexta-feira, dia 24 de junho, e agora eu espero a sua companhia para colocar para frente o nosso telejornal, porque o Expresso União já está no ar. E eu já começo o jornal de hoje fazendo um convite para você e dizendo, não tem desculpa para não acompanhar o nosso Expresso, mesmo com você estando aonde você estiver, em qualquer local, estiver no trabalho, estiver viajando, você pode assistir o nosso Expresso e é muito simples. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente nós estamos sendo transmitidos na nossa plataforma de vídeo na internet, como você está vendo aí na sua tela. Segue aí um passo a passo que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles é se inscrever no canal da Rede União. E aí depois você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo. Tá vendo como é muito simples? Pois tá aí, fica a dica para você aí do outro lado da telinha. Agora vamos atualizar os dados da pandemia aqui no país. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 72.049 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 365 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período. Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde, divulgada ontem. Segundo a pasta, os estados de Tocantins e Mato Grosso do Sul não enviaram as respectivas atualizações diárias. Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante a pandemia já soma 31.962.782 e o total de óbitos alcançou 669.895. Ainda falando em pandemia, gente, as seleções nacionais poderão convocar até 26 jogadores para a próxima Copa do Mundo masculina de futebol, depois que a FIFA aumentou ontem em 3 o número máximo de integrantes por equipe no próximo Mundial. A entidade disse que a mudança acontece por conta do momento incomum no calendário em que o torneio ocorre, assim como pelo impacto da Covid-19 nas seleções. Esse modelo já foi adotado no ano passado na Eurocopa. A International Board, entidade que define as regras do futebol, deu sinal verde nesse mês para o uso de 5 substituições nas partidas, o que havia sido inicialmente introduzido como uma regra provisória por conta da Covid-19. O Mundial do Catar acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro. E, gente, até maio, a região Nordeste apresentou a maior incidência de casos de arboviroses. Isso engloba zika, dengue e chikungunya. Especialistas alertam para que os moradores mantenham a limpeza da residência em dia para não haver a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Com o grande aumento de casos de arboviroses no Ceará, síndico e gestores precisam estar atentos para evitar o acúmulo de água e a formação de criadores do mosquito transmissor da doença. No caso de dengue e chikungunya, muito provavelmente se deve ao aumento das chuvas, dessa época mais chuvosa, no qual a maior proliferação do vetor, que seria o Aedes aegypti, que tanto é vetor para zika, para chikungunya e para dengue. O médico infectologista relata alguns sintomas mais comuns da dengue e da chikungunya. A chikungunya geralmente tem uma febre mais alta, uma dor lombar, que é a dor nas costas mais importante, não é uma diferenciação tão forte entre dengue e chikungunya. A chikungunya aparece o rash mais precocemente, no caso, geralmente no segundo dia de febre já fica com o corpo vermelho. A dengue geralmente é lá para o terceiro ou quarto ou quinto dia, que essa vermelhidão no corpo aparece. E a dengue tem mais essa questão da dor retroauricular, que seria a dor atrás do olho. Algumas medidas tomadas por moradores podem auxiliar a eliminar os mosquitos transmissores dessas doenças. As medidas para a gente diminuir esses casos
a população pode ajudar muito é evitar água parada, evitar pneus, garrafas viradas que acumulem água, vasos de plantas que façam esse acúmulo de água. A empresa gestora de condomínios localizada em Fortaleza trabalha com o objetivo de eliminar os vetores das doenças de arboviroses. A nossa operação ela funciona de forma diária, com a manutenção diária da limpeza das áreas comuns. A gente trabalha de forma educativa e também de forma de manutenção com relação à questão da arbovirose. A questão dos ralos, a gente faz todo um trabalho de manutenção preventiva com relação ao acúmulo de água e resíduos para fazer a limpeza. E a gente também tem a questão da coleta seletiva dentro do condomínio, que também ajuda na prevenção e combate à arbovirose. De acordo com Cláudio Roberto, a prevenção é a melhor solução para o combate das doenças. A questão cultural ela é muito forte, né? Quando ela é trabalhada, ela realmente nos traz uma prevenção e um combate melhor e os casos reduzem, né? Deixam de acontecer. Então a gente trabalhar de forma preventiva é a melhor saída. É isso, gente. A prevenção continua sendo o melhor caminho. Olha, a Prefeitura do Rio de Janeiro, através de sua Secretaria de Saúde, confirmou na noite de ontem mais 2 casos de varíola dos macacos envolvendo residentes do município. As ocorrências se somam a outras 14 já registradas aqui no país, conforme informou o Ministério da Saúde. Dessa forma, já são 16 casos reconhecidos por autoridades sanitárias. Eles estão distribuídos por 3 estados. São 10 ocorrências em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 no Rio Grande do Sul. Até o momento, não há no país registro de casos que evoluíram para uma situação grave. Tanto o Ministério da Saúde como as autoridades sanitárias estaduais e municipais têm relatado quadros clínicos leves e estáveis aí nos pacientes. Na Europa, onde estão concentrados mais de 80% das ocorrências do surto atual, também não há notificação de óbitos. E, gente, as capitais do Nordeste receberam um novo alerta de chuvas fortes nesta quinta-feira. Quem tem mais detalhes é o Tiago Oliveira. Um novo alerta foi acionado para o risco de chuva forte nas capitais Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, com potencial para muitos transtornos no litoral de Alagoas. A previsão é do Climatempo, que também emitiu alerta para Boa Vista, Macapá e Manaus, no norte, e Florianópolis, no sul do país. A previsão também alerta para baixa umidade do ar em grande parte do país, especialmente em Goiás, exceto no nordeste do estado, leste e sudoeste de Mato Grosso, nordeste de Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais. E olha, o governo federal lançou essa semana um plano para combater o tráfico de drogas aqui no país e também para ter um foco humanizado no tratamento dos usuários. Foi lançado na última quarta-feira pelo governo federal o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, uma iniciativa inédita do governo que irá estabelecer ações para o combate do tráfico de drogas no país e cuidar dos usuários com foco na reinserção social e no tratamento humanizado. O plano foi assinado pelo governo federal por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O documento reúne ações dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Saúde, da Educação, da Economia, da Defesa, das Relações Exteriores e da Mulher, Família e Direitos Humanos. Será ampliado pelas forças de segurança o trabalho de repreensão. Além disso, os outros órgãos envolvidos irão incluir o tratamento de dependentes químicos em programas que geram oportunidades de trabalho fora do crime. Segundo o secretário nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, Paulo Gustavo Maiorino, também serão abordadas a prevenção de drogas lícitas como álcool, tabaco e medicações legais. De acordo com ele, o consumo de drogas é um problema social gravíssimo que gera violência. Nesse contexto, o Planad une população, especialistas e o poder público em um debate sério para enfrentar o problema.
E agora uma notícia triste. Um incêndio na noite de ontem deixou pelo menos 11 mortos no Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 feridos foram levados ao hospital e estão em estado grave. Todos os mortos são homens e entre eles está um monitor do CETRAT. Com o resgate, 2 pessoas foram levadas para atendimento médico e se encontram estáveis. Pelo menos 15 pessoas estavam no centro, segundo informações iniciais, e 2 delas conseguiram sair sem ferimentos. O caso deve ser investigado, mas ainda não há confirmação sobre as causas do início do incêndio e nem sobre a identidade dos mortos no local. Conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, o nosso estado tem mais de 7.500 casos de violência contra a mulher registrados só entre janeiro e maio. O Ceará registrou de janeiro a maio deste ano 7.568 casos de violência contra a mulher, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Em média, o estado teve nos 5 primeiros meses deste ano 1.513 casos por mês, 50 casos por dia ou 2 casos por hora. Um dos mais recentes ocorreu com a digital influencer e estudante de nutrição, a Cássia Vasquez, que publicou um vídeo no domingo no perfil do Instagram denunciando uma agressão cometida pelo ex-namorado. A vítima é de Missão Velha, no interior do Ceará, mas o caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte, no Cariri. Outro caso é o da mulher que no início deste mês denunciou o advogado Aldemir Pessoa, acusado de matar a empresária Jamile de Oliveira. Segundo a vítima, que também é advogada e se relacionou com Aldemir após a morte de Jamile, afirma que ele batia e gravava ela. Segundo a Secretaria da Segurança, a maioria dos casos de violência contra a mulher ocorreram aos domingos e sábados. Já em relação aos horários, 34% das ocorrências foram no período da noite e 28,66% no período da tarde. As mulheres vítimas de violência podem registrar os casos na polícia. Além disso, elas também contam com uma rede de proteção que vão desde o Disque 180 a locais especializados, como a Casa da Mulher Brasileira. Um desses equipamentos é a Casa da Mulher Cearense Arlete de Souza, em Juazeiro do Norte, que passou a atender a região do Cariri em regime de plantão 24 horas desde o início do mês de maio. A ampliação do horário atende a uma reivindicação antiga, que as vítimas de violência fossem atendidas de forma especializada em quaisquer dia e hora, já que os crimes não têm momento para acontecer. O local atende os 29 municípios da região do Cariri. Outro ponto de apoio às mulheres agredidas é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência Francisca Clotilde, em Fortaleza, que realiza atendimentos 24 horas, todos os dias, inclusive aos fins de semana. E mais uma vez reafirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui nós temos 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso número de WhatsApp, que é o DDD 85 981010984. Se não deu para anotar, é esse mesmo que está aparecendo aqui na sua telinha. Mas para você que prefere o e-mail, a gente também tem para você. Anota aí, ó, é o jornalismo@redeunião.com.br, que também aparece aqui embaixo na sua tela. Por ele você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta tem muito mais notícias para continuar deixando você muito bem informado. Não sai daí que o intervalo é rapidinho. E o nosso Expresso está de volta e o assunto agora é política, porque no seu discurso na abertura da 14ª Cúpula dos BRICS, nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro pediu uma reforma da Organização das Nações Unidas com foco no Conselho de Segurança. Durante a sua participação por videoconferência no encontro, Bolsonaro lembrou que o bloco surgiu em meio a uma das mais graves crises financeiras da história e que, naquele contexto, a pujança das economias emergentes mostrou-se fundamental para a recuperação da economia internacional. Confira um trecho agora do discurso do presidente. Devemos somar esforços
em busca da reforma das organizações internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e o Sistema das Nações Unidas, em especial o seu Conselho de Segurança. O peso crescente das economias emergentes e em desenvolvimento deve ter a devida e merecida representação. Para o Brasil, o BRICS é um modelo de cooperação baseado em ganhos para todas as partes envolvidas e a comunidade internacional como um todo. Por essa razão, devemos eleger as prioridades com responsabilidade e transparência. O BRICS, além de representar um fator de estabilidade e prosperidade no cenário internacional, deve contribuir para a geração de emprego e renda e para o bem-estar de nossas populações. Em meu governo, venho orientando a política externa brasileira em prol do desenvolvimento socioeconômico do Brasil e de nossos parceiros. É preciso estar atento para que o exercício diplomático siga sempre com foco no objetivo maior de produzir prosperidade e paz. Reitero a disposição do Brasil para que, mesmo no formato virtual, possamos ter um diálogo produtivo e para que a 14ª cúpula do BRICS seja plenamente exitosa. E a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou a PEC que dá competitividade aos biocombustíveis. Vamos conferir. Foi aprovada na última segunda-feira pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados a admissibilidade da proposta de emenda de autoria do Senado que busca estimular a competitividade dos biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis. A PEC prevê que as fontes de energia limpas tenham benefícios por pelo menos 20 anos. A proposta faz parte de um pacote de medidas voltadas pelos parlamentares para conter a alta do preço dos combustíveis. O relator da PEC na comissão, deputado Danilo Forte, apresentou um parecer favorável à proposta e disse que se trata de um complemento ao projeto de lei já aprovado pelo Congresso, que limitou as alíquotas de ICMS incidentes sobre combustíveis. Segundo a PEC, para assegurar o direito coletivo ao meio ambiente equilibrado, o poder público deverá manter um regime fiscal que favoreça os biocombustíveis destinados ao consumo final. A PEC segue agora para a análise de uma comissão especial já criada pela presidência da Câmara, antes de seguir para o plenário. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira a lei que fixa, como você está vendo aí, um teto para as alíquotas de ICMS sobre combustíveis, energia, transporte e telecomunicações, mas vetou um dispositivo que buscava garantir a recomposição de verbas para a saúde e educação em caso de prejuízo a essas áreas devido à perda de arrecadação. A nova lei foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. Com a mudança, os estados terão de implementar um teto de 17% ou 18%, dependendo da localidade, em suas alíquotas de ICMS sobre combustíveis, energia, telecomunicações e transporte, itens tidos como essenciais. A mudança faz parte da ofensiva do Palácio do Planalto para tentar reduzir o preço da gasolina e do diesel a menos de 4 meses das eleições. E a arrecadação de tributos federais cresceu 4,13% em maio. Segundo a Receita Federal, este é o melhor resultado desde 2007. A Receita Federal arrecadou 165,3 bilhões em tributos em maio de 2022. Considerando a inflação acumulada ao longo do último ano, a cifra é 4,13% superior ao montante arrecadado no mesmo mês de 2021. Com o resultado, apenas os cofres públicos federais já receberam 908,55 bilhões em tributos federais pagos pelos contribuintes entre janeiro e maio deste ano. O valor é 9,75% superior aos dos 5 primeiros meses de 2021.
O aumento é atribuído da arrecadação da contribuição previdenciária ao aumento da massa salarial e pelo crescimento dos recolhimentos efetuados pelas empresas que recolhem o Simples Nacional. O resultado é visto como o melhor desde 2007. E o Banco Central revisou a sua projeção para o crescimento do PIB para esse ano e espera agora uma alta de 1,7% na atividade econômica. A última estimativa divulgada em março era de 1%. Segundo o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guilhem, o consumo das famílias foi o principal fator para a revisão para cima do PIB, seguido por um impacto positivo das exportações. Ainda de acordo com o diretor, a revisão está relacionada sobretudo ao resultado observado no primeiro trimestre do ano do que a uma mudança prospectiva de crescimento e espera uma desaceleração da atividade nos próximos trimestres. E o Conselho Monetário Nacional definiu ontem que a meta de inflação para 2025 será de 3%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Não houve modificações nas metas para 2023 e 2024, que continuam sendo, respectivamente, 3,25% e 3%, e com a mesma margem. A meta serve para ancorar as expectativas do mercado financeiro e desde 2019 vem sendo reduzida em 0,25 ponto percentual ao ano até chegar aos 3%, em alinhamento com outras economias emergentes. O Banco Central calibra a taxa básica de juros, a Selic, para atingir o centro da meta de inflação. Quando a inflação encerra o ano acima do teto do alvo, o presidente do Banco Central fica obrigado a apresentar uma carta aberta ao ministro da Economia, justificando as razões de não ter cumprido o objetivo e explicando as providências que serão tomadas para que a inflação volte aos limites fixados, caso que aconteceu no ano passado. E em entrevista realizada ontem à rádio de Itatiaia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou sobre a situação atual da inflação no país. Você falou muito bem, né? Crise e inflação mundial, não é apenas do Brasil. Se fosse apenas do Brasil, eu seria o principal responsável. E seria sinal de incompetência administrativa, no mínimo. Agora, essa crise, ela vem num crescente. Primeiro, por questão da pandemia. Você deve se lembrar da máxima: fica em casa que a economia te vê depois. Eu falo para você com toda certeza, eu fui o único chefe do mundo contra isso. Eu sempre disse que deveriam trabalhar e cuidar dos idosos e aquelas pessoas com comorbidades. Isso deu um baque na economia mundial. Num primeiro momento aqui no Brasil, começou 2020, o Fica em Casa, era para 1 ou 2 meses, até que os hospitais fossem imobiliados e tudo voltasse a quase uma normalidade. Bem, aproveitaram muitos governadores, a grande maioria deles, e implementaram essa política por quase 2 anos. E isso afetou a economia, afetou as cadeias produtivas, né? E quando se produz menos, tem menos coisa para ser oferecida, lei da oferta e da procura, vem a inflação. Agravou-se a tudo isso a guerra no início desse ano, que começou lá entre a Rússia e a Ucrânia. E afetou de forma mais forte ainda, porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo. E mais ainda, a Ucrânia é um dos grandes países exportadores de alimentos. Então a crise está aí. Inflação nos combustíveis, inflação nos gêneros alimentícios. O que nós fizemos, né? Desde o ano retrasado, 2020, criamos 2 programas, Rita, você que é de economia, pode falar até melhor do que eu, o Pronamp e o BEM. Fizemos com que houvesse uma negociação entre patrão e empregado, com redução de carga de hora de trabalho e salário. Sim, teve isso. O governo entrou com uma parte de dinheiro socorrendo essas empresas. Fizemos também outra coisa importantíssima, que foi o tal do auxílio emergencial. Nós levantamos, no primeiro momento, 38 milhões de pessoas que viviam na informalidade. É aquele cara que vende ali o picolé na arquibancada do jogo de futebol, o biscoito na praia. Sei que Minas não tem praia, não, tá? Um biscoito na praia. Mas tem boteco. Tem boteco, fecharam o boteco, fecharam tudo. E nós socorremos as pessoas com auxílio emergencial por 5 meses, R$600. E depois passou para R$300. Por mês, a União gastava 50 bilhões de reais. Evitamos que essas pessoas passassem necessidades realmente que a gente não podia imaginar. Porque muitos desses trabalhavam durante o dia para comer à noite.
ou às vezes trabalhava no mesmo dia para pagar o lanche, a comida do dia anterior. E a Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de junho do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social com final 6. O valor mínimo do benefício é de R$ 400 e as datas seguem aquele modelo do antigo Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Ele pode consultar informações em 2 aplicativos. O primeiro é o Auxílio Brasil, que foi desenvolvido especialmente para o programa social. E o outro é o aplicativo Caixa Tem, que já era usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. O Auxílio Gás também é pago hoje às famílias integrantes do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com NIS final 6. Com o valor de R$ 53 em junho, o benefício segue o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. É isso, gente. Nosso Expresso está chegando ao fim. Sempre muito bom estar na companhia de vocês. Uma ótima sexta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. E amanhã tem mais Expresso União. Tchau, tchau.